Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e não esquece que, cara, é muito importante o like quando você gosta do episódio, porque assim ele é entregue aqui na plataforma, então deixa seu like, comenta, interage aqui comigo no vídeo, beleza? Se você gosta do canal, é muito importante que você faça essas coisas. Se você tá vendo agora, pô, caiu aqui sem querer, faz isso também pra ajudar aqui o canal, beleza? E assim chegar em mais pessoas, assim como chegou em você. Não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão se você quiser e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis para você usar nos chats das lives e nos comentários, e também pode contribuir com as produções através do botão valeu, assim seu comentário fica em destaque entre os demais. Beleza? Recados dados. Hoje a gente inicia, eu tô com o coração apertado, hoje a gente inicia a última temporada do Magia no Cinema, cara, a última temporada, a gente tem só mais 4 episódios de Magia do Cinema vindo aí, ó. Hoje nós temos cenas inventadas de Relíquias da Morte parte 2. Aí depois vem cenas deletadas, segredos dos bastidores e por último detalhes do filme. Confesso que tô com o coração um pouco apertado porque aí são quase 2 anos de quadro, né? Quase 2 anos de quadro. Então é isso, sem muita enrolação. Hoje você vai conhecer as 68 cenas inventadas pro filme Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2. A primeira cena acontece ali logo no começo, quando o Snape vai olhar pra uma fenda, assim, né, do castelo, e aí ele vê os alunos marchando, sendo colocados em tropas, né, Hogwarts bem cinza, sem vida ali. Essa cena, embora seja muito boa, ela é uma criação para o filme. Lá no Chalé das Conchas, o Harry conversa com o Olivaras, né, e aí o Olivaras conta sobre um boato das Relíquias da Morte, fala sobre cada relíquia. O Harry também é super grosseiro, falando que o Olivaras estava mentindo, que ele tinha falado sim pro Voldemort sobre a varinha das varinhas. Isso, de certa forma, é inventado. A cena do Harry conversando com o Olivaras, de fato, acontece. Mas o Olivaras não sabe nada sobre Relíquias da Morte. Ele sabe sobre a varinha das varinhas, mas não como uma Relíquia da Morte. Ele conhece como uma varinha super poderosa que aparece e some na história, mas sobre Relíquias da Morte, sobre a pedra, a capa, ele não faz ideia. Quando o Harry pergunta pra ele, ele não faz ideia do que é. E o Harry é super gentil com ele, não é grosseiro não, falando que ele tava mentindo. O Harry só tava falando as coisas que sabia sobre, não grosseiro desse jeito. Outra coisa nessa parte que também é inventada é o Harry falando que o Voldemort já tinha a varinha das varinhas. O Olivaras fala, né, se o boato que ele tá atrás da varinha é verdadeira, você não tem chance. E aí o Harry fala, ele já conseguiu. Isso também é inventado. Por quê? Quando ele termina de falar com o Olivaras é que ele tem o estalo de tipo assim, tá com Dumbledore, ele vai em Hogwarts pegar. E aí é nesse momento que ele tem a visão do Voldemort indo pegar a varinha. Porque no começo do filme é o Voldemort indo lá violar o túmulo do Dumbledore, né? No final também do filme, do parte 1, é ele indo lá e tal. Isso acontece nesse momento, quando o Harry tá conversando com o Olivaras, depois que ele conversa com o Olivaras, que ele vê o Voldemort indo até lá. Também é diferente a forma como o Voldemort vai lá, né? Ele chega, o Snape acompanha ele até uma parte, o Voldemort fala que depois ia se reunir ao Snape no castelo, enfim, é um pouco diferente. O trio e o Grampo aparatam no beco diagonal ali, quando eles estão disfarçados, né? Hermione disfarçada de Bellatrix, o Rony disfarçado de Dragomir, o Harry e o Duende na capa de invisibilidade. Um bruxo passa e a Hermione disfarçada dá bom dia. O Grampo fica bem irritado com isso, né? E fala que ela vai expor eles ali, que ela não era uma menininha, que ela era Bellatrix, né? Que ela não podia dar bom dia pros outros. Isso também não acontece. Aliás, acontece de forma diferente. No livro, eles vão no Caldeirão Furado e a Hermione dá bom dia para o Tom, que é o dono do bar Caldeirão Furado. E aí, o Harry, embaixo da capa de invisibilidade, sussurra perto da Hermione, não seja tão gentil, entendeu? Nada como foi ali com o Duende sendo grosso e o Ron tem, tipo, querendo bater no Duende, nada disso. No banco de Gringotts, quando eles estão lá no vagonete, né, eles passam pela queda do ladrão, e aí o vagonete toca uma sireninha e joga eles no chão. Isso também é uma pequena invenção aí nessa cena. O que acontece é, eles passam pela queda do ladrão, o carrinho se espatifa, capota e se espatifa numa rocha e eles caem. No filme, o carrinho
vagonete toca uma sireninha, joga eles pro chão e volta, né? Então isso daí não acontece. Uma vez dentro do cofre, Harry usa, né, o feitiço de gêmeos ali ao favor dele, subindo pra pegar a taça de Hufflepuff com a espada, né? Usando aquela pilha de tesouros se multiplicando. Isso também é uma invenção. No livro, ele usa o feitiço Levicorpus, fica pendurado pelo tornozelo de cabeça pra baixo, usa a espada pra pegar a taça. Outra coisa ainda nessa cena que é uma invenção é o Grampo falando pra ele trocar a taça pela espada, né? E falando que tinha ajudado a entrar, mas não falou que ia ajudar a sair. Isso daí é invenção. No livro, quando o Harry pega a espada, o Grampo acaba ficando soterrado pelos tesouros, o Harry puxa ele meio que fica assim, sobe, monta no Harry, agarra nos cabelos do Harry, e aí a espada acaba caindo, e aí o Grampo se atira, pega a espada e sai, e vai embora correndo, sabe? O Harry já tava com a taça e coloca ela no bolso. Outra coisa que é inventada nessa parte é o dragão matando o Bogrod, né? Um dos duendes que tá ali, aquele que fica balançando a mãozinha como se estivesse com um símbolo na mão. Isso nem faz sentido, porque o Bogrod tava sob efeito da Maldição Impérios, então por que ele ia acompanhar o Grampo se ele não tava sob efeito da Maldição Impérios com o Grampo? Ele tava sob efeito da Maldição Impérios ali com o Harry. Não faz sentido o Bogrod ir ali, ficar parado no dragão, fazer um negocinho assim, porque ninguém tava mandando ele fazer aquilo, sabe? Cercados, a Hermione diz que tem uma ideia e, meio aos feitiços, pula no dragão. O Harry e o Rony acompanham. Isso também é inventado, porque a ideia de subir no dragão é do Harry, não da Hermione. É o Harry quem vai lá, sobe, ajuda o Rony e a Hermione a subir nas costas do dragão e começam a fugir. A Hermione é quem vai abrindo o caminho, ajudando o dragão a abrir caminho nas rochas, sabe? Mas a ideia mesmo é do Harry. Outra coisa que também foi inventada pro filme, mas que ficou muito, muito boa, é o dragão saindo pelo telhado ali de Gringotts, né? Na realidade, no livro, ele sai ali no hall do Gringotts, estoura as portas e sai pro beco diagonal. Do chão no beco diagonal, ele levanta voo. Mas eu confesso que essa cena do filme ficou muito perfeita. Lembrando, galera, que esses vídeos aqui não é pra falar o que tá ruim no filme ou algumas coisinhas assim, a gente dá um tomzinho meio ácido, né? Mas é pra falar mesmo as diferenças, o que foi inventado pro filme não tem no livro, beleza? Quando o trio pula do dragão na água, o Harry cai, ele tá ali na água e ele começa a ter uma visão da mente do Voldemort ali, atacando os duendes, matando o duende, matando as pessoas que estavam envolvidas ali. Só que essa visão não acontece dentro d'água. Inclusive, se acontecesse, o Harry morreria afogado, né? Imagina, ele meio que perde controle do corpo dele, né? Quando ele tem essas visões. O que acontece é que eles estavam na margem já tinham saído do lago, e aí o Harry tem a visão, tanto que ele até cai no chão e tal, desse jeito que acontece. Na visão também tem algumas coisas que foram inventadas. Por exemplo, a bandeira de Ravenclaw aparecendo e a Helena Ravenclaw aparecendo. Isso não aparece na visão. O Harry só vê Hogwarts. O Harry já tinha alguma noção que a Horcrux teria a ver com o Ravenclaw, porque no cofre ele fala, ó, o que a gente tá procurando ou tem a ver com Hufflepuff ou com Ravenclaw, porque podia ser a taça, né, ou podia ser alguma coisa que tenha a ver com a Ravenclaw. Ele já sabia disso por conta das aulas lá com o Dumbledore, né, vendo as memórias do Voldemort, enfim. Ele só não sabia que era o diadema especificamente. Outra coisa que também aparece na visão, né, que é inventada pro filme, é o Grampo morrendo e a espada sumindo da mão dele. Isso no livro não acontece, realmente não acontece. Quando o trio aparata em Hogsmeade, eles acabam ativando o feitiço Meadura que tem ali, né, que é um alarme pra quem viola o toque de recolher. Eles acabam correndo ali, chegam num beco sem saída, né, e aí o Aberforth convida eles pra entrarem. Isso também acontece diferente. No livro, o Harry tem que conjurar o patrono, porque os comensais mandam dementadores, né, até ele. E aí isso revela a localização dele. Nisso que o Aberforth sai e vê que é o Harry, manda eles entrarem, e aí ele acaba indo lá enfrentar os comensais, falando que foi ele que tinha conjurado o patrono, que o patrono era um bode, que ele não ia ficar aceitando o dementador na porta da casa dele. Outra coisa que também é inventado, quando o Harry tá dentro do Cabeça de Javali, ele vê o espelho faltando um pedaço. O espelho realmente tá ali no Cabeça de Javali, mas não tá faltando um pedaço, porque o espelho que tá quebrado é o do Harry. O par, que era o espelho que era do Sirius, não tá quebrado. Mas aí eles colocaram isso no filme pra gerar um entendimento nas pessoas, né? Porque quem não lê os livros não sabe o que é esse espelho. Só sabe que ele tá com um pedaço de espelho ali. Então, esse espelho quebra, né? O Harry quebra ali no final de Ordem da Fênix. Era o espelho de 2 sentidos que o Sirius tinha dado pra eles poderem se comunicar. Que, inclusive, era o espelho que o Sirius usava com o Tiago, quando eles eram jovens, enfim. E tem um motivo pro Aberforth estar com aquele espelho. Ele comprou mesmo do Mundungo por orientação do alvo Dumbledore, do seu irmão, pra que ele ficasse de olho no Harry. Porque, olha só, o Dumbledore, ele era muito... Ele sacava muitas paradas, né, velho? Outra coisa inventada nessa cena, o Harry falando que estava caçando as Horcruxes do Voldemort. Cara, o Harry não fala isso pra ninguém. Só o Rony e a Hermione sabem sobre Horcruxes, mas
mas ninguém, e o Dumbledore sabia, né? Mas ninguém sabe disso, então o Harry não conta. Quando eles chegam ali na sala precisa, um aluno todo empolgado informa num rádio ali que o raio havia acertado, né? Que o raio acertou, que era um código pro Harry estar ali em Hogwarts, mas isso também não existe. A única coisa que eles falam sobre rádio é sobre a rádio clandestina, que eles escutam as coisas, mas é uma rádio de fora, não é de dentro de Hogwarts, aquela coisa não existe. Outra coisa que também foi inventada nessa parte, a Gina chega correndo e falando que o Snape sabia que o Harry tinha sido visto em Hogsmeade, assim que ele sabia. Porém, a Gina não estava em Hogwarts. Pelo fato do Ron ter sido apanhado com o Harry, a família fugiu, teve que fugir, então a Gina nem voltou pra Hogwarts, ela tava escondida. E aí ela chega com o Fred e o George depois, porque o Neville tinha chamado ali, né, com os galeões falsos que eles usavam na armada de Dumbledore. A Luna também chega depois, ela não tá ali com os membros da armada, ela chega depois com o Dino. O Snape reúne todos os alunos no salão comunal, falando pra que quem soubesse o paradeiro do Harry tinha que revelar, tinha que contar, senão ia sofrer as consequências. E aí o Harry se revela, né, enfrentando ele, e a Ordem da Fênix também entra ali e tal. Isso são duas coisas que não acontecem, nem o Harry se revelando ali, nem a Ordem da Fênix chegando pela porta da frente, tipo, e fazendo pose de herói. Eles chegam pela sala precisa, porque a armada vai avisando um ou outro e vai chegando, tipo, eles vão chegando ali em Hogwarts, e o Snape não chega a ver o Harry. O Harry tá debaixo da capa de invisibilidade no corredor, quando o Snape vai perguntar pra Minerva se ela tinha visto o Harry. E, consequentemente, a luta da Minerva com o Snape não acontece da forma que é no filme. No filme, né, eles estão ali duelando e tal, e aí, no meio de todo mundo, e o Snape foge, né? O que acontece é, a Minerva tá com o Harry e a Luna debaixo da capa de invisibilidade, eles estão indo até o Flitwick, e aí o Snape sai de trás de uma armadura e começa a questionar a Minerva onde ela tava, né? Ele tinha sido avisado de um intruso, e aí ela pergunta como ele sabia, e aí ele levanta e mostra a marca negra, e aí ela fala, vocês, comensais da morte, têm a forma de vocês de se comunicar, né? E aí eles começam a duelar, nisso o Flitwick entra, falando que o Snape não ia matar mais ninguém em Hogwarts, a Sprout chega, vê e começa a participar também, e isso o Harry e a Luna estão embaixo da capa de invisibilidade, e aí o Snape foge pela janela. E já que o duelo da Minerva e do Snape não acontecem lá ali no grande salão, a cena onde o Snape derruba os comensais da morte intencionalmente, né, não acontece. Uma menina do nada começa a gritar ali no grande salão, e aí a voz do Voldemort ecoa das paredes. Essa cena é até um pouco assustadora. Também não acontece desse jeito. A voz do Voldemort realmente ecoa das paredes, não só das paredes, ele faz um anúncio que todo mundo ouve, Hogsmeade ouve, o Hagrid lá na caverna que ele tava escondido com o Grope, ele ouve. Então, da menina começar a gritar agachada ali antes do anúncio ser dado, não acontece. Pansy Parkinson fala pra segurar o Harry, e aí a Minerva manda o Filch levar todos os alunos pras masmorras, né? Todos os alunos da Sonserina. Acontece no livro? Acontece, mas não dessa forma. A Pansy realmente diz isso, né? A Pansy Parkinson realmente diz isso, só que a Minerva fala que ela não manda os alunos pras masmorras, ela fala pros alunos da Sonserina, e a Pansy ser a primeira a se retirar, que quem quisesse ficar pra lutar, podia lutar, mas que se a Sonserina não fosse cooperar, eles podiam sair. É isso que acontece, eles são evacuados, não são mandados pras masmorras. Minerva manda Neville explodir tudo com a ajuda de Seamus Finnegan, que já que ele tinha experiência nisso. Só que isso também não existe. Essa cena simplesmente não existe, ela foi completamente inventada. Essa parte do filme, mano, praticamente é tudo inventado. O Rony e a Hermione avisando que vão pra Câmara Secreta, e a Hermione falando que era ideia do Ron e era brilhante, que não sei o que, como se o Ron fosse um cachorrinho que tinha aprendido a fazer xixi no lugar certo, não existe. O Harry não tá com eles, o Harry tá atrás de informação sobre o que seria da Ravenclaw que ele tava procurando, ele foi inclusive lá na sala ver o diadema na estátua da Rowena, e aí a Hermione e o Ron acabam indo pra Câmara Secreta, mas o Harry não sabe que eles estão lá. Essa cena, né, deles contando ali que estão indo pra Câmara Secreta, não acontece, porque quando o Harry chega na sala precisa, ele pergunta onde tá o Rony e a Hermione, e aí o Arthur Weasley fala que eles não sabiam onde eles tinham ido, mas tinham ouvido alguma coisa sobre banheiro. Eu vou confessar, essa cena eu tenho um pouco de vergonha alheia. A Luna tá, tipo, chamando ele fala, não, Luna, agora não tenho tempo, não sei o quê. E aí ela grita, tipo, dá um pitizinho falando, você vai me ouvir agora. Mano, isso é totalmente não Luna Lovegood, tá ligado? E aí ela fala do diadema perdido, ela fala, e se o diadema ninguém vivo, né, viu, e a gente tem que falar com quem tá morto, né, óbvio. Isso não acontece, realmente não acontece. O Harry tem esse insight de falar, esse clique de falar com alguém que não tá vivo, sozinho. O que acontece é, enquanto a Ordem da Fênix e a Armada, os professores estão organizando ali as tropas pra lutar, o Harry tá num corredor de Hogwarts e ele senta no nicho onde tinha uma armadura ali, e aí ele fica pensando assim, tipo, onde ele ia achar esse tal diadema? Tipo, como que ele ia, né, poderia ser o diadema, né? Ele ainda não tem certeza
certeza que era o diadema. Mas, tipo, onde ele ia achar? E aí ele lembra do Terêncio Butt, que fala que ninguém vivo tinha visto, né? Há séculos, não a Luna que fala na sala precisa. Ele pensa assim, putz, ninguém vivo, já sei. E aí ele vai e fala com o Nick quase sem cabeça, perguntando quem era a fantasma da Corvinal. E aí o Nick apresenta, fala que era a Dama Cinzenta e tal. E aí o Harry vai falar com a Dama Cinzenta. Então, tipo, é bem diferente, bem diferente. E é nessa hora que ele tem certeza que é o diadema, que aí ele conversando com a Dama Cinzenta. Agora, sabe aquela cena icônica que a Minerva fala Pier Totum Locomotor, e aí as estátuas vêm, pai, caem, começam a marchar e vão indo pra proteger Hogwarts? Ela também foi bem inventada, porque ela não é daquela forma, não. O que acontece no livro é, logo depois de lutar com o Snape, né, dali mesmo, a Minerva fala Pier Totum Locomotor, e todas as armaduras do castelo são as armaduras e estátuas, aquelas estátuas grandonas, elas foram inventadas pro filme. São todas as armaduras do castelo, gárgulas, tudo, cria vida e começa a sair em direção lá pra proteger Hogwarts. Então, não é desse jeito que acontece, embora no filme seja muito icônico. Outra coisa também inventada, todos começam a lançar feitiços de proteção, né? O Slughorn, o Flitwick, a Molly, todo mundo. Não acontece. Quem faz os feitiços de proteção é o Flitwick, e ele faz da sala dele mesmo. Quando a Minerva fala assim, a gente precisa de uns feitiços de proteção, aí ele pega e fala, eu já posso fazer daqui mesmo, e começa da janela fazer os feitiços de proteção em torno de Hogwarts. Então aquela cúpula ali se formando, não existe. Agora, outra coisa que, mano, foi no filme, foi totalmente inventada. O Harry já chega falando com a Dama Cinzenta, falando, você é Helena Ravenclaw, né? Você é filha da Rowena. Não, eu quero o diadema, papapá, eu quero destruí-lo, não sei o que. Mano, nada a ver, nada a ver. O Harry começa a conversar com a Dama Cinzenta, e aí ela fala sobre o diadema da mãe dela, e aí o Harry fala assim, da sua mãe? Como assim? Tipo, né? Porque, como ele sabe que é a fantasma da casa e é o fantasma há muito tempo, ela poderia ter alguma pista do paradeiro do diadema, né? Mas ele não fazia ideia que ela era filha da Rowena, não fazia ideia da história do diadema, e aí quando ela fala do diadema, ele começa a ligar os pontos, e aí ele pensa, aí ele escondeu o diadema em Hogwarts. Quando ele escondeu, quando ele veio, né, falar com o Dumbledore, pedir entrevista, na entrevista de emprego lá, então ele começa a ligar os pontos, sabe? Ele não chega falando, tipo assim, nossa, você foi... E outra, aquela coisa assustadora dela vindo pra cima do Harry, parecendo um espírito maluco do mal, também não acontece, tipo, não acontece isso. Outra coisa que é inventada, a Dama Cinzenta, tipo, dando um enigma, dando a entender que tava na sala precisa, e o Harry, sei onde tá. Tipo, a Dama Cinzenta não fazia ideia de onde tava escondido o diadema, ela não sabia que tava em Hogwarts. Olha como o Harry chega nisso, cara, isso é muito legal, porque infelizmente são coisas que foram cortadas dos outros filmes, e olha como um corte leva a outro, e como as coisas precisam ser modificadas no final. O Harry, quando vai esconder o livro do Príncipe Mestiço, ele coloca o livro perto de um busto feio que tá com uma peruca, e aí ele coloca uma tiara nesse busto pra marcar a localização de onde ele escondeu o livro, caso ele quisesse pegar de novo. Ok, essa tiara era nada mais, nada menos do que o diadema. Ele já tinha pego o diadema na mão. Assim como o medalhão, ele também já tinha pego lá na casa dos Black. Então, o Harry tá andando ali no corredor, tipo, onde eu vou? Beleza, é o diadema mesmo, onde eu vou achar? Onde será que tá? Onde será que o Voldemort escondeu? Aí, ele vê, assim, uma gárgula, né? Uma gárgula das que estavam lutando quebrada, e aí ele lembra do busto da Rowena Ravenclaw lá na casa da Luna Lovegood, que o Xenofilho tava tentando recriar o diadema de Ravenclaw, e aí ele lembra nisso, tipo, sabe quando você pensa numa coisa e sua mente vai viajando e leva a outra coisa? É isso que aconteceu. Aí ele lembra desse busto da sala precisa, e aí ele, ele já sabia. Ele sabia onde tava. Aí ele vai na sala precisa. É dessa forma que acontece. Ali durante a batalha, o Kingsley e o Lupin, né, antes da batalha, na preparação, ele fala, tipo, avisa a Minerva que a gente vai precisar de mais umas 2 varinhas aqui. E aí o Lupin fala a famosa frase dele, né, que não era o número de seguidores, era o grau de comprometimento que determinava o sucesso. Então, isso daí também não existe, inventado. A cena do Fred e do Jorge também ali, meio que no parapeito, num telhado ali de Hogwarts, um perguntando se o outro tava bem, também não existe. O Ron abrindo a câmara secreta e falando que o Harry falava dormindo. Não é assim que acontece não, mano. Aí fica muito fácil, né? O que acontece é, o Ron escuta o Harry falando pra abrir o medalhão quando ele vai destruir a Horcrux, e aí ele fica repetindo isso, tentando repetir isso pra tentar abrir a câmara secreta, e ele tenta várias vezes, não é de primeira não, igual ele chega lá e fala, o Harry fala dormindo, tipo, nada a ver. E o beijão da Hermione e do Ron na câmara secreta, se eu falar que é inventado também, embora seja bem simbólico, né, porque um bruxo puro sangue e uma bruxa tida como sangue ruim, né, pelos preconceituosos, estarem se beijando em frente à estátua de Salazar Slytherin na câmara secreta, que era o lar que abrigava o monstro pra
expurgar os nascidos trouxas ali da escola, é bem simbólico. Mas a cena não acontece desse jeito. No livro, eles estão na sala precisa e aí o Ron fala sobre evacuar, né, os elfos domésticos. O Ron fala, a gente tá esquecendo dos elfos. E aí o Harry fala, tipo, como assim? Quer colocar eles pra lutar? Aí ele fala, não, é pra eles irem embora, né? A gente não quer que eles morram, a gente não quer que aconteça igual aconteceu com o Dobby. Aí a Hermione larga as presas de basilisco, se atira no pescoço dele e começa a dar um beijão ali. E aí o Harry fala, ei, galera, a gente tá no meio de uma guerra. Então é assim que acontece o beijo realmente. Não é essa cena da Câmara Secreta foi inventada. Outra cena inventadaça, os sequestradores correndo e virando pó ali, desintegrando porque pegaram na proteção. Isso também não acontece. É invenção do filme. Voldemort quebrando a proteção ali com a varinha das varinhas, com um feitiço só e a varinha se rachando, também é invenção do filme. O Voldemort tava na Casa dos Gritos, ele nem tava vendo ali a batalha acontecer, ele só tava na Casa dos Gritos e quem tava lá nas batalhas lutando era tipo os Comensais da Morte. Ele tava de boaça. E ele destrói assim, ele fica bravo porque ele sente a Horcrux sendo destruída, né? Isso também não acontece. O Neville explode a ponte e a galera vai tudo de abismo ali. Nesse caso é arrasta pra baixo, né? Porque eles... Enfim, essa cena também é uma invenção do filme. Nem tem nada igual no livro, nada parecido, nada. O Neville tá lutando com umas plantas, ele joga uns tentáculos venenosos nos Comensais da Morte, usa mandrágora, enfim, não rola isso. Outra coisa também, o Neville falando que tava louco pela Luna. Isso, mano, invenção total. O Neville não fala isso no livro, inclusive ele não tava louco pela Luna, tanto é que ele nem fica com a Luna. Outra coisa, Harry e Gina se beijando na escada. Meu Deus, David Yates, você é maluco? Mano... Ai, velho. O que acontece? A Gina tava na sala precisa porque a família não deixa ela participar da luta. Só que aí quando o trio vai precisar, né, da sala pra transformar ela onde os objetos desconhecidos ficam, aí ela sai e aí vai pra batalha e o Harry não encontra com ela. Só que nesse momento, a Gina tava na sala precisa, não tava ali no meio da batalha, não. Outra coisa que também é inventada, o Rony e a Hermione voltando e o Ron falando, que o Harry sumiu do mapa do maroto, que ele devia ter ido pra sala precisa, e aí a Hermione olha pra ele e fala, brilhante! Mais uma vez, como se ele fosse um cachorrinho que aprendeu a fazer xixi no lugar certo, porque parece que ele é um tapado, um burro, né, no filme, mas não é. Foi o que eu disse, o Harry, o Ron e a Hermione vão juntos pra sala precisa, porque eles já tinham se encontrado, né, eles vão juntos pra sala precisa, então não tem isso não. Uma vez na sala precisa, depois que o Goyle lança uma Avada Kedavra pra tentar matar a Hermione, o Ron sai correndo atrás dele, gritando que ela era a namorada dele, enfim, isso não acontece, embora seja uma cena divertida, não acontece. Além disso, quem põe fogo na sala não é o Goyle, é o Crabbe. Só que como o ator que fazia o Crabbe tinha sido preso, né, por envolvimento com drogas, umas coisas assim, ele foi cortado do filme e aí colocaram o Blasio Zabini no lugar dele. Por isso que as pessoas acham estranho, ué, cadê o Crabbe? Não era Crabbe Goyle? E aí colocaram o que o Crabbe fazia, colocaram o Goyle fazendo. E aí é o Goyle que lançou a Avada Kedavra, é o Goyle que põe fogo na sala, enfim. Outra coisa que não acontece no livro, que foi inventada pro filme, o Harry subindo na pilha tentando pegar o diadema que tinha caído ali. Isso não acontece, mano. O Harry deixa o diadema pra trás porque a sala tava pegando fogo e aí ele tá com a vassoura, tá ele numa vassoura e o Rony com a Hermione em outra, e aí eles estão saindo da sala, a sala pegando fogo, aí o Harry vai pegar o Draco, né, o Draco também, ele não tava no altão lá, tipo, no alto da pilha, como mostra, ele tava em cima de uns móveis, mas não tão alto, aí o Harry volta, pega o Draco, e aí o Draco fica falando que a porta era pro outro lado, e o Harry desvia porque ele vê o diadema, dá uma explosão, e ele vê o diadema sendo jogado no fogo, assim, e aí ele vai pegar o diadema, é assim que acontece. Outra coisa que também é inventada pro filme, o Goyle morrendo, porque quem morre é o Crabbe, só que eles tinham que matar alguém ali, eles colocaram o Goyle. O Harry apunhala o diadema com o dente do basilisco ali e chuta ele pra dentro da sala precisa. Isso também é uma invenção, porque o diadema se racha sozinho com o fogo maldito. O Harry tá com ele na mão, ele tá quente ainda, começa a escorrer uma substância dele parecendo sangue, só que mais escura, e aí ele se quebra e sai um grito horrível de dentro do diadema. Nesse momento, o Harry sente quando o diadema é destruído, ele sente, aí mostra a Nagini sentindo, mostra o Voldemort sentindo também. Isso é invenção. O Voldemort não sente, o Harry não sente, a Nagini não sente quando as Horcruxes são destruídas. Porque se fosse assim, o Voldemort não iria até os esconderijos, como ele foi no livro, ver se as Horcruxes estavam no lugar certo. E ele só vai pra Hogwarts quando ele vê que não estavam. O Voldemort mata o Pius Ticnesia, aquele que era o ministro da magia, que estava sob a maldição Império, simplesmente por ele falar Milord. Isso também é inventado. O que acontece é que o Pius não é morto pelo Voldemort, não. O Pius tá lutando com o Percy ali no momento, inclusive, que o Fred morre. E o
Percy faz uma piada falando que se demite. E aí o Fred fica todo feliz falando, nossa, Percy, você fez uma piada. Porque o Percy era todo sem graça, né? Nunca fazia piada, nunca fazia brincadeira. Outra coisa que também é inventada, o Ron falando pro Harry entrar na mente do Voldemort. Quem fala isso é a Hermione depois que o Fred morre, não é nesse momento não. Porque o que acontece? Quando o Fred morre, o Ron tá todo bravo, querendo matar comensais da morte. Ele fala, não, eu vou matar comensais da morte, não sei o que. A Hermione tenta centrar ele, assim, fala, tipo, meu, a gente é o único que pode acabar com isso, a gente tem que ir atrás da cobra, continuar no objetivo. E o Ron e ela chorando, né, pela morte do Fred e tal. Enfim, e aí ela fala pro Harry, tipo, espia a mente dele, você consegue. E aí é assim que o Harry faz. Outra coisa que é inventada, o Voldemort com o Lucius na casa de barcos ali, o Voldemort dando tapa na cara do Lúcio. Isso não acontece, mano, porque o Voldemort, ele não tem essas coisas de... Ele despreza contato humano, ele não daria um tapa na cara do Lúcio, ele usaria magia contra o Lúcio, porque ele desprezava coisas humanas, sabe? Ele se achava especial por ser bruxo, então ele não daria um tapa na cara do Lúcio. Eles não estão na casa de barcos também, eles estão na casa dos gritos. Depois que o Snape é morto, né, também não é como acontece no filme. No filme o Voldemort usa a varinha e faz um corte na garganta do Snape, ele começa a sangrar, e aí ele manda a Nagini atacar. Não é assim. No livro, a Nagini tá protegida por um feitiço ali, né, porque o Voldemort sabe que o Harry descobriu sobre as Horcruxes, então tá protegendo ela, e aí ele abre o feitiço, assim, uma parte do feitiço, a Nagini sai dessa proteção, dessa bolha de proteção, e já vai atacar o Snape no pescoço. Então o Snape é atacado direto pela Nagini. Outra coisa também que é inventada nessa parte do Snape, ele chorando as memórias, né, tipo, super bonitinho. Ai, que bonito, ele chorando as memórias. Mas no livro, mano, é uma parada mais pesada. As memórias, elas saem pelos ferimentos, saem pela boca, junto com o sangue, saem pelos olhos, sabe? Tipo, não é bonitinho, não. É uma coisa bem feia, inclusive. Porque ele tá fazendo toda a força do mundo pra conseguir colocar isso pra fora, sabe? Outra cena que é bem triste, mas foi inventada, é o Ron descobrindo a morte do Fred, né? O Harry também, a Hermione também. Eles descobrem ali quando eles voltam pra Hogwarts, né? Mas não é assim que acontece, porque o Harry vê o Fred morrendo. O Ron vê o Fred morrendo. Inclusive, o Harry ajuda a colocar o corpo do Fred atrás de um nicho onde tinha uma armadura pra que ele não fosse machucado com os escombros. Nas memórias do Snape, no primeiro contato do Snape com a Lilian, ele faz uma plantinha voar até a Lilian, né? Isso não acontece, porque no primeiro contato, o Snape fala que ela é uma bruxa e a Lilian fica super ofendida. E aí ela vai embora com a Petúnia, né? Deixa o Snape falando sozinho. Outra cena inventada do filme é a Lilian se apresentando pro Tiago ali na mesa quando ela é selecionada pra Grifinória, né? Tem até a vozinha, oi, sou Lilian, oi, sou o Tiago. E fica repetindo, oi, sou Lilian, oi, sou o Tiago. Isso não acontece. A Lilian conhece o Tiago na cabine do Expresso de Hogwarts e não é uma apresentação simpática. Eles já começam ali, a inimizade do Snape com o Tiago começa ali, e do Sirius, né? Porque um começa a zoar o outro, o Tiago começa a zoar o Snape, e aí coloca o pé pro Snape cair quando eles vão sair do vagão, enfim, é bem diferente. O Tiago e o Sirius derrubando os materiais da Lilian e do Snape também é uma cena que não acontece, é invenção. Outra cena inventada, quando a Lilian morre, o Snape vai em Godric's Hollow e segura ela, o corpo dela, assim, chorando, né? Essa cena não existe. O Snape não foi em Godric's Hollow. Quem chegou em Godric's Hollow ali pra resgatar o Harry foi o Hagrid e também foi o Sirius, né? Tentou ir lá e aí foi quando o Sirius empresta a moto pro Hagrid. Então imagina a cena, o Sirius encontrando o Snape ali, mano. Imagina a cena, o que ia acontecer. Outra cena inventada. O Harry descobre que precisa se entregar pro Voldemort e aí ele vai e se despede do Rony e da Hermione. No livro não acontece assim. Ele coloca a capa de invisibilidade, ele vai sem falar com ninguém, porque ele sabia que se ele falasse com o Rony e com a Hermione, ele não ia conseguir, com a Gina ele não ia conseguir. Então ele vai, no meio do caminho, ele encontra o Neville, tira a capa de invisibilidade, fala pro Neville sobre a Nagini, que ela precisava ser morta, que o Rony e a Hermione já sabiam disso, mas que ela precisava ser morta. E aí o Neville até pergunta se ele não tava indo se entregar e o Harry fala que não, que aquilo era parte do plano. Depois que o Voldemort chega ali, falando que o Harry tinha morrido, o Draco vai pro lado dos pais, né, dos Comensais da Morte, e aí o Voldemort abraça ele num abraço mais falso que nota de R$3. Essa cena não existe. Inclusive também tem uma cena cortada nesse momento, que também não existe, ainda bem que foi cortada, porque ela não existe, que é o Draco jogando a varinha pro Harry. Não existe. Assim, mas eu acho que ficaria legal essa cena no filme, embora não exista no livro e não tenha nada a ver, ficaria legal. Acho que ficaria legal. Outra coisa, Neville dando discurso ali, falando que pessoas morrem todo dia. Isso também não acontece. O que acontece é o Neville tentar atacar o Voldemort quando ele aparece ali, que o Harry tá morto, e o Voldemort ataca ele, lança um feitiço nele e ele cai. E aí o Voldemort convoca o Chapéu Seletor lá da sala do diretor, faz ele ficar preso na cabeça do Neville. O Neville fica paralisado com o feitiço do corpo preso e o Voldemort põe fogo no chapéu, usando o Neville de exemplo, falando que não ia ter mais nenhuma casa, só a Sonserina, usando o Neville de exemplo pra quem desafiasse ele. E aí é nesse momento que a espada aparece, tá? Dentro do chapéu. O Neville consegue tirar o chapéu porque os feitiços
do Voldemort não estão tendo efeito. Pelo Harry ter se sacrificado por eles, os feitiços que o Voldemort tava fazendo neles não tinham efeito duradouro. Então é nesse momento que o Neville pega a espada. E outra coisa que também foi inventada, e essa eu fico assim, no filme é muito legal, mas eu queria muito que fosse igual ao livro. O Harry pulando do colo do Hagrid. Porque quando o Voldemort volta da floresta, ele fala pra colocar o Harry sob os pés dele ali, que era o lugar do Harry. E aí o Harry aproveita toda a confusão, nesse momento aí, chega os centauros, chega o Grope, fica uma confusão, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Harry pega a capa de invisibilidade e fica invisível ali. O Harry só fica, tô invisível. E é isso que acontece. E aí ele faz um feitiço escudo entre o Neville e o Voldemort. Inclusive é nesse momento que o Neville mata a Nagini, tá? Porque no filme, né, o Voldemort dá um feitiço, joga ele longe, mas isso não acontece. É no momento que ele sente a espada, que ele pega a espada no chapéu, ele já corta a cabeça da Nagini. E é isso que acontece tudo ao mesmo tempo. Dos centauros chegando, o Grope, e aí todo mundo, tipo, cadê o Harry? Sumiu. Então é desse jeito que acontece. Os Malfoy metem o pé, mano. Quando o Harry volta ali, né, os comensais começam a fugir e tal, e aí os Malfoy metem o pé. Isso não acontece. O Draco tá no castelo ali. Quando começa a batalha, o Lúcio e a Narcisa, eles entram correndo no castelo, eles entram correndo, ignorando a batalha, gritando pelo Draco. Outra coisa que também é inventada. Toda essa cena agora é inventada. O Voldemort perseguindo o Harry dentro do castelo, eles trocando feitiço dentro do castelo, o Voldemort destruindo o dente de basilisco, o Voldemort dando tapa na cara do Harry, segurando o Harry com a capa, né? Isso não existe. Isso realmente não existe. O Harry tá invisível nesse momento. Invisível. Outra coisa que foi inventada, que segundo o David Yates foi uma grande ideia, né? Fazer o Voldemort e o Harry voando ali como se estivessem unidos. Mano, essa palhaçada não existe. E essa eu fico nervoso, porque essa é ruim demais. Não existe não, é a invenção do filme. Porque o que acontece? O Voldemort só vê o Harry novamente depois que a Molly mata a Bellatrix, e aí o Voldemort grita e lança um feitiço em direção à Molly, e um escudo invisível, que conjurado pelo Harry sob a capa de invisibilidade, aparece, né? E protege a Molly. E aí todo mundo ficou olhando de onde vem, e nisso o Harry se revela embaixo da capa de invisibilidade. Olha isso, meu velho. Isso é cinema. Isso seria cinema. Isso seria cinema. Mas essa cena que o David Yates fez não foi cinema. Voandinho junto, fundindo a cara. Ô David Yates, seu maluco. Como o David Yates é maluco, ele fez todo mundo explodir nesse filme. Porque a Bellatrix também virou pó. Explodiu. Isso não acontece. A Bellatrix não vira pó, o Voldemort não vira pó, a Nagini não vira pó. Outra cena inventada. Rony e Hermione tentando matar a Nagini com feitiço. Também não existe, porque a Nagini nessa altura já tá morta. O Neville já tinha matado ela. E outra coisa, a Nagini virando pó. Também não existe. Também não existe. A Nagini virando pó, mano, o Neville decepa a cabeça dela e a cabeça dela rola pro lado, assim, tipo, não acontece. E o Voldemort virando pó, hein? Voldemort virando pó. Outra ideia brilhante do David Yates, ele falou, não, ele fala, né, no especial ali do reencontro, não, eu tive a ideia de fazer o Voldemort virando pó. E ele fala bem calmo, né, o David Yates, isso me irrita nele. Ele fala muito calmo, ele fala assim, bem calmo. Não, e aí eu tive a ideia, né, de fazer o Voldemort virando pó. Ah, se manca, maluco! Que ideia é essa? Que até acabou a bateria aqui, ó, do meu negócio, do meu estabilizador. Vou ficar com a mão aqui, ó, segurando, porque já tá acabando. Então, essa cena não existe, beleza? O Voldemort morre morrido. O corpo dele cai estatelado ali no chão, mano. Pera aí. Nossa senhora. Vai ser difícil segurar isso aqui. Vou ficar com a mão esticada segurando aqui? Vou. Mas é o que a gente faz pelo bem do vídeo, certo? Vamos lá. Neville e Luna sentando um do lado do outro ali também, como quem diria. Agora a gente vai dar uns beijinhos depois da batalha. Não acontece. Filch varrendo as pedras também, coitado. Colocaram só de alívio cômico, não acontece. E o Harry quebrando a varinha das varinhas, hein? Acontece? Acontece nada, meu parceiro. O Harry usa a varinha das varinhas pra consertar a varinha dele e devolve a varinha das varinhas pro túmulo do Dumbledore. Palhaçada é essa de quebrar a varinha? Os caras têm cada ideia, né? Ah, meu... Pica-pau. Essa gente inventa cada coisa, já dizia o Pica-pau. E por último, mas não menos importante, na cena final ali, os filhos do Harry estão na cabine do Expresso de Hogwarts e aí tem uma ceninha fazendo referência à primeira vez que o Harry tá na cabine com um sapinho de chocolate pulando. Mó bonitinho, né? Mas também é uma cena que não existe. Então é isso, essas foram todas as cenas inventadas de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Claro que também teve mais coisa inventada, mas foi ali no âmbito da batalha, né? Deixa eu ver, eu deixei faltar alguma coisa. Não, se eu deixei... Não deixei faltar alguma coisa? Não deixei? Deixei, não deixei? Se eu deixei faltar alguma coisa, me corrija aí nos comentários. Mas também tem coisa na batalha que foi inventada. Só que como a gente não vê a batalha acontecendo em si, né? Tipo, então
não coloquei. Tipo, por exemplo, aquela cena que o Kingsley faz o Comensal da Morte voar de volta pela janela. Tipo, isso não aconteceu. Mas também a gente não sabe como que o Kingsley lutou na batalha. Então pode ter acontecido, sabe? Então é isso. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar o like. Nesse minuto temos 55 minutos bruto de gravação. Meu Deus, minha garganta está doendo de tanto falar. Olha o tempo que esse vídeo tem, mano. Olha a pesquisa desse vídeo. Eu leio o livro inteiro pra fazer esse vídeo de novo e vou anotando. Então, deixa seu like. Inclusive, só de eu segurar esse estabilizador, porque se eu não segurasse, o vídeo ia ficar assim, ó. Só de eu segurar aqui que acabou a bateria, você já devia dar seu like aí, mano. Demorou? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá. Mal feito, feito.